A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Hoje estive um pouco atribulado pela manhã, devido aos problemas. Então eu comecei a tentar resolver os problemas, né? Então, solucionei o problema, Deus me deu vitória do jeito que Ele quis, e eu estava esperando uma encomenda do correio, então fiquei esperando. Na hora que o correio chegou, um minutinho mais ou menos antes do correio chegar, eu pensei assim, poxa, nunca mais eu vi o vídeo do profeta Josué lá da Nigéria. Vou dar uma olhada. Então, coloquei lá na Escoam, que é sinagoga, Igreja de Todas as Nações, e logo de imediato veio a notícia: TB Josué morreu. Aí o correio chegou. Fui lá, peguei a encomenda, falei, rapaz, o senhor, Jesus levou Josué. Sim. TB Josué, profeta muito usado por Deus da Nigéria, está com Jesus. Faleceu no dia 5 de junho de 2021. Está com Jesus. Então, eu fui procurar saber o que tinha acontecido com ele. O que eu descobri é que no dia 5 de junho ele estava fazendo uma reunião com a igreja e ele não estava reunido mais dentro do templo, estava reunindo num jardim, que ele chama, né? A tempo aberto, e os irmãos tudo, e Deus usando ele. Num dado momento, dizem que ele se sentiu mal, pediu para ir para os seus aposentos, deu o microfone para outro dirigente e foi lá para os seus aposentos, como sempre de costume ele fazia, para descansar um pouco e depois voltar, porque ele não parava na obra de Deus. E diz que a esposa dele falou que ele estava demorando muito além do habitual. E foi lá ver, ele estava morto. Ela diz que ele morreu dormindo. Bom, há muitas outras coisas que falam a respeito dele. Se você quiser, procura no YouTube. Eu não estou aqui fazendo vídeo para falar de detalhes, que se ouve muita coisa que não é verdade na internet, não é? Então, eu estou aqui para falar o que Deus me revelou a respeito deste homem. Deus me deu uma palavra profética. Então, procurando haver notícias a respeito de TB Josué, o profeta da Nigéria, comecei a ver certos indivíduos, que eu não cito o nome, né, dizendo que ele era um falso profeta, dizendo que ele tinha pacto com o diabo, não é? Me lembro dos feitos do Senhor Jesus, que
o povo via tanto milagre, e por não aceitar ele como profeta, cheios de inveja, eram invejosos, porque o povo ia ter com o Senhor Jesus e eu acho que a sinagoga ficava vazia. Então começaram a dizer: ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, Belzebu. E começou a perseguição ao Senhor Jesus, querendo manchar o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não deu atenção. Assim foi a vida do profeta Josué da Nigéria. Muita perseguição por inveja. É um profeta aí que mora no deserto, nos montes, que diz que o profeta Josué era feiticeiro, que era um falso profeta. E muitos outros aí. Aqui do Brasil, sabe? Aqui do Brasil, tem gente dizendo que ele é profeta do diabo e aquela coisa toda. Mas eu não escuto isso não, meu irmão. Então tudo bem, eu vi tudo, né? E fui ver o noticiário na TV. Esqueci, deixei a internet do lado um pouco, já tinha orado. E eu comecei a ver o noticiário. A notícia desses dias aí, você sabe o que é, né? O camarada lá de Brasília, que a polícia matou ele, e o Espírito de Deus falou assim para mim: eu vou te esclarecer quem é Josué. Então, eu esperei. Quando foi 8 horas da noite, o Espírito de Deus falou assim para mim: quero te falar. Então, antes de eu ler a palavra profética que Deus me revelou a respeito do profeta Josué, eu quero dizer a palavra de Deus. O que ela diz? Primeira Epístola de João, capítulo 4, somente o versículo 1, diz: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu ligo este versículo ao que o Senhor Jesus diz: pelos seus frutos o conhecerei. Se você procurar os frutos do profeta Josué, você só vai ver milagres extraordinários, que você não vê assim, ó, na filmagem. Você que não viu, veja, profeta Josué da Nigéria, mas ele é muito conhecido. Vinha gente de todas as nações para a Nigéria. Fizeram uma pesquisa do turismo da Nigéria por causa do profeta Josué e descobriram que os turistas iam mais na Nigéria, na Escoan, na sinagoga de todas as nações, mais do que ia no palácio da rainha da Inglaterra. Aleluia! Era mais frequentado. Afluía multidões para ir lá receber o milagre. Quantos de outras nações receberam o milagre lá? Por causa do fruto de Josué, muitos se levantaram contra ele. Mas na África há muitos homens de Deus que o reverenciavam. Mas eu não estou querendo convencer você com o que eu vejo o que os outros dizem, mas eu quero falar para você o que Deus, aleluia, me disse. Você pode dizer assim, você pode pensar: mas este homem leu o que Deus falou? Sim,
Eu leio o que Deus me falou, porque eu aprendi a escrever, aleluia, pelo Espírito Santo. Eu aprendi a escrever o que o Espírito de Deus me fala. Isto ele me ensinou. Eu escrevo pelo Espírito Santo. Você diz, você escuta a voz? Sim, eu escuto a voz do Espírito Santo e eu escrevo o que ele me falou. Está aqui. Está aqui o que ele me falou a respeito do profeta Josua, às 20 horas deste dia de segunda-feira. Aleluia? Sim. Mas eu tenho que me lembrar que o rei Josafá passou por um problema. O filho dele casou com a filha de Acabe. Então eles se tornaram parentes. E um dia Josafá foi visitar Acabe. Acabe, rei de Israel, reino do norte, ou Samaria, e Josafá, rei de Judá, reino do sul. Lá no reino do norte tinha um profeta por nome Micaías. Ele era profeta do reino do norte de Israel. Inimigo número 1, assim como Elias, de Acabe. Então Acabe estava em guerra com Gileade e disse para Josafá, você vai comigo para a guerra? Ele disse, eu vou contigo. Mas antes que eu vá contigo, não tem algum profeta aqui para mim, para nós consultar, para ver o que diz o Senhor? Acabe disse, perfeitamente, tem sim. Então ele chamou os profetas dele, todos profetizaram, vai sim, que a guerra é tua, e papapá, Josafá disse assim, não tem ainda um que eu possa consultar? Por quê? Porque Josafá viu que o espírito de mentira estava na boca dos profetas de Acabe. Porque Josafá conhecia muito bem quem era profeta do Senhor. Ele tinha discernimento de espírito. Aleluia. Agora, infelizmente, esses que se levantam contra o profeta Josua não têm discernimento de espírito para ver que Deus usava o profeta Josua da Nigéria. Por quê? Porque um espírito de inveja está sobre a vida destes homens que perseguem os profetas legítimos de Deus. Só tem uma coisa que você precisa ver, os frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Agora te pergunto, estes tais que fala contra o profeta Josua, quais são os frutos dele? Que fruto que você vê dele? Só vê fruto de perseguição. Ele só persegue os homens de Deus. Ele só persegue aqueles que são maiores do que ele, porque eles têm inveja deles. Incrível. Porque eles têm até visões. Sabia? Eles têm visão, ele diz que viu. Não esqueça de uma coisa. A inveja. Aleluia. A inveja faz você ver coisas. Sabe? A inveja dá brecha para o diabo. E o diabo dá visões. E uma certa profeta aqui do Brasil, não cito o nome, se você quiser você vai procurar que você vai descobrir quem é ela. Diz que viu o profeta Josua no inferno. Entende? Diz que viu Jesus, que Jesus apareceu para ela e disse, esse daí tá lá no inferno, não tá comigo no céu não.
e você vê a história do profeta Josué, você vai ver que tem mentira aí. Então, se você quiser ver a história de Josafá, rei de Judá, com Acabe, rei de Israel, você vai lá para a 2ª Crônica, capítulo 18, que você vai ler tudo. Eu não vou ler isso, não. Tá lá. Você pode ir lá, entendeu? Aleluia. Provai os espíritos. Não creiais a todo o espírito. Deus diz em sua palavra para eu não crer em todo o espírito, mas provar para ver se o espírito é de Deus. Aleluia. Então, quer dizer, qualquer coisinha que eu vejo eu vou colocar no YouTube? Qualquer visão que eu tenho eu vou colocar no YouTube? Nada disso. Nada disso. Eu sei muito bem que há espíritos enganosos, espíritos mentirosos, e eu sei que eu tenho que provar. Só coloco no YouTube aquilo que o Espírito de Deus me falar. Coloque. Não é porque eu tive uma visão, vou contar a visão para você. Hein? Tudo que eu vejo eu coloco para você, eu digo para você. E se não foi Deus, porque o diabo me mostra coisas também. Eu vejo coisas que Satanás faz e que Satanás diz. Aleluia! Tenha discernimento, irmão. Não decreto a todo espírito, porque Allan Kardec foi enganado por um espírito. Ele não procurou saber se aquele espírito vinha de Deus. Ele foi logo dando atenção às batidas na parede que ele escutava, e era o diabo que se manifestou e ele não procurou saber. E aí veio o Espiritismo, segundo Allan Kardec, Evangelho segundo Allan Kardec. Uma vez eu entrei no ônibus, sentei do lado de um homem e comecei a evangelizar ele. Ele, de repente, levantou, jogou um livro no meu colo e saiu do ônibus. Falei, eita, que homem doido é esse? Mas eu já sei. Ele não conseguiu ficar sentado do meu lado quando comecei a falar do amor de Jesus para ele. Quando eu fui ver que livro era aquele, estava escrito Evangelho segundo Allan Kardec. Falei, tá aí, por isso que ele não conseguiu ficar do meu lado. Aleluia! Então preste atenção no que Deus me falou a respeito do profeta Josué. Hoje, às 20 horas, às 8 horas da noite. Preste atenção. Quero dizer, assim diz o Senhor, quero dizer para você sobre a morte do meu filho Josué. Ele foi humano por muitos anos. Ele foi-me útil por mais de 30 anos com um ministério forte. Hoje ele está comigo. Muitos o ignoraram como um profeta. Disseram ser um feiticeiro que fez pacto com o diabo. Eu digo, filho meu, muito útil no meu reino, hoje mora comigo para sempre. Sempre soube que quando a hora dele chegasse, seria avisado. Assim foi, e não levantarei assim outro como ele lá na Nigéria. Os que honraram um homem meu, e os que o fizeram calúnia sofrerão com miséria sobre miséria. Digo, calem-se, parem de dizerem o mal sobre o meu filho, que irei varrer um por um, que dizem que o meu filho sofreu o que merecia. Meus filhos, igreja, não temas
que eu o tirei, pois a hora dos meus chegam e eu o parei nesta terra para brilhar eternamente nos céus. Sobre os tais que o caluniou, ainda há tempo para se arrependerem, se quiserem absolvição dos seus atos de injustiça. Deixei bem claro a você sobre a morte do meu servo Josua. Agora divulgue sobre ele e fale abertamente para que os tais se arrependam, pois a calúnia é o fruto da inveja, e no coração faz verem coisas que eu não falei. Sim, os invejosos são muitos, que devem se arrepender antes que morra. Assim me disse o Senhor, hoje às 20 horas, a respeito do profeta Josua. Ele está na glória com Jesus. E estes tais, que fizeram calúnia a ele, que o perseguiram e denegriram o profeta do Senhor, ficarão em miséria sobre miséria, ficarão sem recursos financeiros para que enxergue o seu pecado e se arrependa do seu erro. Assim me disse o Senhor. Preste atenção nesta palavra. A calúnia é o fruto da inveja. E isto faz no coração ver muitas coisas. Há muitas visões do coração. Há muitas visões mentirosas. Coisas que Deus não mostrou, que Deus não falou. Por quê? Porque não sabem provar os espíritos. Aleluia! Então quer dizer, qualquer coisa que eu ouço, você pensa que meu coração não fala? A minha mente não fala? Aleluia! Mas eu, aleluia, preciso conhecer a voz do Espírito de Deus. Aleluia! Ele fala aqui dentro de mim. Eu não fico ouvindo voz por aqui, não. Eu sei quem está dentro de mim. Porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu não preciso ficar provando para você se sou profeta de Deus, se não sou. Pelos frutos se conhece a árvore. Os meus frutos vai dizer quem sou eu. Se vivo na luz, se amo meus irmãos, se eu amo meus irmãos. Ora, é muito fácil dizer por aí, eu vi pulando no inferno, porque não diz que viu no céu? Agora tem outro dizendo aí, o cantor Lázaro está no inferno, a cantora Ludmilla está no inferno, hein? Aquela que morreu há poucos dias, esqueci o nome dela, estou confundindo aqui, mas você sabe, entendeu? Diz que está no inferno. É fácil dizer está no inferno? Não pode ser fácil. Você queria que alguém dissesse que você está no inferno? Hein? Não se fala isso, não é? Não se fala isso. E muitas das vezes Deus está mostrando alguém no inferno, Deus está falando para você, se tu não vigiar, você vai cair lá no inferno. E ele está achando que... Disseram que o Billy Graham estava no inferno. Billy Graham está com Jesus. Ganhou milhões de almas para Jesus, está no inferno, está com Jesus. Aleluia! Então, tome cuidado. Eu sei que esse vídeo meu roda pouco, mas uma hora ele vai rodar muito em muitos lugares. Eu sei. Deus vai fazer isso. Então, está aqui a palavra profética que o Senhor me disse. Tibi Josua, profeta do Senhor, está na glória, brilhando com Jesus. Vigia, crente, não dê atenção a qualquer coisa que você ouve aí na internet. Prova esse que vos fala, prova. Me coloque nas suas orações, me coloque no teu joelho. Aquele homem lá, o bispo Flávio,
é de Deus, o que ele diz é de Deus, coloca aí, pelo seu fruto, conhece-se a árvore. Pelos meus frutos você vai me conhecer. Então, que Deus te abençoe. E continuamos na campanha dos 40 dias. Amanhã eu vou estar nos montes clamando pela salvação das almas. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Compartilhe este vídeo, porque tem muita gente se enganando aí com esses tais que ficam perseguindo os homens de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.